A ingesta de proteína, ela é necessária para que você tenha um processo de síntese muscular. Mas será que a ingesta de proteína líquida é superior à ingesta de proteína sólida? Essa foi a pergunta que esse estudo aqui veio nos responder. E se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. E se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta, às 6h30, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Então vamos nessa. Qual foi a base do estudo? Ele pegou 12 mulheres saudáveis com uma idade média de 25 anos, com um peso médio de 68 quilos, um IMC médio de 23 e um percentual de gordura médio de 30%. Mulheres não fumantes e mulheres previamente ativas, que faziam pelo menos exercício 4 vezes por semana. E aqui a gente já tem um bocado de informação. São mulheres jovens, aparentemente com bom nível de treinamento e sem essa necessidade de ter percentuais de gordura extremamente baixos, porque não é porque você tem menor percentual de gordura que você vai ter uma maior performance. Isso, em algum momento, vai ter uma correlação, mas nem sempre menos gordura é igual a mais performance. E elas foram orientadas a não consumirem álcool durante o processo de segmento e na refeição anterior às intervenções, à prática do exercício, elas teriam um consumo de 53% da sua porção ali de dieta de carboidrato, 26% de gordura e 21% de proteína. Mais um grande ensinamento aqui. Não existe processo de hipertrofia você isolando só consumo de proteína. Precisa ter um bom aporte de carboidrato. Sem carboidrato não cresce músculo. Por mais que você tenha um bom aporte de caloria, você bata suas metas de proteína, sem o carboidrato, o seu receptor que vai sinalizar esse processo de hipertrofia vai ficar fechado. Alguns cuidados que eu achei interessante aqui desse estudo. A oferta foi de 20 gramas de proteína do leite, tanto na forma líquida quanto na forma sólida. Mas aí eles se preocuparam em um ponto-chave. O aporte tanto de macro quanto de micronutrientes, eles tinham iguais concentrações nas duas opções. Quando a gente pensa em comparar o líquido com o sólido, por vezes você vai ter uma melhor oferta de macro e de micronutrientes na forma líquida. E aí, tendencialmente, você começa por viés de seleção, dessa escolha, achar que o líquido de fato vai ter um melhor processo de sinalização e hipertrofia. E como que foi avaliado esse processo de síntese proteica? Basicamente, pela concentração pós-refeição desses aminoácidos. A gente precisa, ao efetuar exercício, dar um aporte de proteína. Essa proteína vai ser quebrada, vai ser fracionada nos aminoácidos, vai entrar na sua fibra muscular e isso cresce. Mas para que esse processo aconteça, a gente tem que estar alerta em relação à quantidade, em relação a qual foi a matriz, no caso a fonte dessa proteína, se existe uma co-ingestão com outros macronutrientes, com micronutrientes que vão potencializar ou limitar esse processo de hipertrofia, a forma de preparo, o processamento dessa proteína, tudo isso vai sinalizar para um efeito positivo ou negativo nesse processo. E esse estudo aqui, ele teve um cuidado em estar atento a todos esses detalhes. E como ele analisou esse processo de concentração? Basicamente por amostras de sangue, tá certo? E aí, tá passando aqui alguns gráficos que vocês vão observar que tanto na parte líquida quanto na parte sólida, a concentração de glicose, a concentração de insulina, a concentração dos aminoácidos pós a ingesta, eles têm picos semelhantes. Ou seja, a grande conclusão aqui desse estudo, que não importa a forma de apresentação e nem a fonte da origem dessa proteína, se é uma proteína especificamente de origem animal ou vegetal, por mais que essa não tenha sido a conclusão, mas isso a gente sabe de outros estudos já, inclusive que eu abordei aqui em temas do canal. Então, grande ensinamento aqui desse processo. Proteína é proteína, independente da fonte. Se você acerta a quantidade, o horário da ingesta, porque também tem alguns detalhes relacionados a esse processo de janela anabólica,
Você de fato tem uma oportunidade de acelerar o processo de hipertrofia se você tem um consumo ali entre 40 minutos e 2 horas após a prática do exercício. Então não adianta ficar fazendo exercício e fazer uma janela de jejum muito prolongada, senão você está perdendo oportunidades. Aquela ideia ali dos receptores, das portas que abrem para que esses nutrientes entrem de fato na sua célula, você tem uma janela de oportunidades. E aí ele achou esse pico aqui por volta dos 55 minutos, que está dentro dessa faixa de 40 minutos a 2 horas. A relação entre fome, saciedade e desejo de comer novamente também foi semelhante nas duas formas de oferta, de apresentação. E aí a grande discussão, com esse contexto geral de conclusão, novamente, proteína é proteína, independente da fonte, independente da forma de apresentação. E aí, como uma percepção final, uma opinião de especialista, essa parte da coingestão. O que é que está junto com essa proteína? E aí vem o grande ponto-chave. O alimento in natura, não necessariamente o processado, seja a forma líquida ou sólida dessa oferta de proteína, você vai ter um direcionamento. Você tem uma oferta mais engessada, tanto de macro quanto de micronutrientes. Então, se você entendeu esse processo de quantidade e qualidade, você tendencialmente vai melhorar a sua oferta dos alimentos in natura. Obviamente, se na sua rotina tem uma dificuldade nessa oferta, no preparo, joga isso aqui, essa fonte líquida ou sólida de proteína, como aquele tapa-buraco. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixa o seu like. Tem alguma dúvida, comentário, sugestão de novos temas? Joga aqui, vamos ter esse bate-papo. Não esquece de fazer a inscrição. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Se você é uma pessoa mais curiosa, também tem a opção de você se tornar membro do canal, com acesso a lives exclusivas, a uns artigos que a gente vai ter um debate mais aprofundado. E vamos pro próximo.